É a mesma coisa aqui. Então eu tenho um sistema imune que reage na hora, minutos depois que o prego entrou no seu pé, ele já está atuando, e tem um que vai ficar esperando, ó, se eu precisar eu te chamo. Aí a situação está ficando feia, o pé está inchando, está não sei o quê, o sistema imune inato fala para o adaptativo, ó, você vai ter que me ajudar. Aí ele entra em cena. Só que ele só entra em cena depois de 96 horas. Parte desses linfócitos que viram plasmócitos e vão produzir imunoglobulina, parte vão criar o que se chama memória imunitária. O que é memória imunitária? Eu tive varíola quando criança, nunca mais na vida vou ter varíola, porque vai ter uma memória imunitária para a varíola, que vai me acompanhar até eu morrer. Eu tenho muitas memórias imunitárias que eu herdei, inclusive, dos meus pais. Se ele não entrar, esse ômega 3 não é ômega 3. É gordura saturada que estão vendendo como ômega 3, que acontece muito. Esses que vendem na televisão, eu posso te garantir, barato daquele jeito que eles vendem, não pode ser ômega 3. E o ácido láurico, quando cai no estômago, ele se transforma em monolaurina. Monolaurina mata fungo, mata bactéria, mata vírus, mata parasita. O linolênico no seu corpo vira EPA e DHA. O linoleico no seu corpo, primeiro ele vira GLA, gamma-linolenic acid, depois ele vira DGLA, diomo-gamma-linolenic acid, ele vai virar as prostaglandinas do tipo 1, os eicosanoides tipo 1. Existe uma sinergia entre o uso do ômega 3 e o uso do ômega 9. O azeite de oliva e o óleo de peixe têm uma potencialização, um efeito sinérgico no tratamento de processos inflamatórios sistêmicos e autoimunes. Quando eles passam, o substrato A passa pela enzima 2, ele vai formar o A2, que são os leucotrienos. Por que o resultado é? Porque ele vai ocupar a mesma enzima que a PG2. Quando eu entro com o meu EPA, eu diminuo a produção das inflamatórias. O resultado clínico é anti-inflamatório, por competição. Mas é isso que interessa, porque além de eu ter o equilíbrio ômega 6 e ômega 3, eu vou ter que ter o equilíbrio carboidrato-proteína. É a base da fisiopatologia da síndrome metabólica. E você entendeu agora por quê? Como eu disse, sempre digo, você não tem uma epidemia de obesidade. Você tem uma epidemia de inflamação oculta, que causa obesidade. Olha a quantidade de processo. De todas essas doenças, todas elas podem ser prevenidas, ou podem ser melhoradas, ou podem ser tratadas com ômega 3. Põe corante, pinta com cor de salmão, é bonito no prato, mas aquilo não é astaxantina. Por que o peixe vem com aquela cor? Por que o salmão vem com aquela cor? Porque a astaxantina, que é um carotenoide, ele não deixa o ômega 3 deteriorar. Então, enquanto está aquela cor, está mostrando que está protegendo o ômega 3. Só que aqui no Brasil isso é pintado. O cara põe corante. Fizeram um follow-up de 3 anos e meio, 1.000 miligramas de óleo de peixe por dia, que não é nada, isso aí é dose homeopática, na minha opinião. Tá? Eu passo, geralmente, 1.000 miligramas 3 vezes ao dia, no mínimo. Não tem nada melhor, não tem efeito colateral e vai prevenir até 90% o risco de morte súbita. Trabalho publicado em 1999. E arritmias, que atua na membrana celular do coração, onde a membrana fica mais flexível, a sódio, potássio, cálcio, TPAs funciona melhor e tem uma ação antiarrítmica com isso. Tá? Deixa eu te falar uma coisa. Você confia em mim? Eu confio. Então eu vou te dar um telefone de Campinas, você vai ligar para lá, você vai comprar cloreto de magnésio. Vai custar R$19 a garrafa. Vem 1 litro. R$19. E você vai... O quilo, desculpa. R$19 o quilo. Você vai tomar assim, 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 assim. E você não vai ter mais esse problema. Aí o Gersino, na mesma hora, telefonou para Campinas, comprou um cloreto de magnésio, começou a tomar. E acabou o problema do Gersino.
Aí o Gessino me conta e tal, conta comigo que, beleza, eu não tive mais nada. Aí o Gessino volta para fazer o follow-up dele. Aí ele pergunta para o médico, especialista disso, o senhor já ouviu falar de cloreto de magnésio para isso aqui? Não, nunca ouvi falar nisso não. Como é que você tirou isso? Como é que você tirou essa bobagem? Aí, olha só, esse é o aparelho, custa R$70 mil. Ele ia ter que trocar, porque estava gastando. Tá bom. Aí eu entrei no meu Google acadêmico, digitei arritmias, efeitos do magnésio. Encontrei 11.200 artigos. Aqui, gente. Aqui, ó. Em 13 segundos, tem 11.200 artigos. Arritmias, efeitos do magnésio. E o especialista não sabe que magnésio cura esse tipo de arritmia, pô. Por quê? Porque não dá dinheiro para ninguém, porque você compra baratinho, custa R$19 o quilo, dá para o ano inteiro. Quem é que vai ganhar com isso? Ninguém. Não tem um representante do laboratório que vai chegar lá, doutor, deixa eu falar para o senhor da importância do cloreto de magnésio na arritmia. E vocês, mulheres, começam a ter uma coisa chamada celulite, causada pelo filtro solar. Porque tem uma substância que tem estrogenicidade. Você imagina a pessoa que enche todo dia de filtro solar e aí vai para o dermatologista e quer saber por que está desenvolvendo celulite. Ninguém sabe por quê. Porque ninguém sabe que isso aí existe no filtro solar. Ele funciona como se fosse hormônio feminino. Então você que passa filtro solar e vai na praia, você começa a ficar peitudinho e bundundinho. Porque começa a ter estrogênio no seu corpo. Ele tem uma ação de estrogenicidade. Ela não é uma vitamina. Ela é um hormônio esteroidal, por sinal, o hormônio esteroidal mais potente que o corpo fabrica. Ela chega a controlar quase 10% do nosso genoma. Aliás, antigamente, quando você tinha o solário, você tinha tuberculose, você ia para o sol, você tinha psoríase, você ia para o sol, você tinha qualquer doença, você curava no sol, você tinha sífilis, você ia para o sol. Eram os solários, espalhados pelo mundo. Quando com o advento do antibiótico, eles abandonaram o solário e passaram para o antibiótico. Meus amigos, põe isso na cabeça. Hipertensão não é uma doença. Hipertensão é um estado. Eu posso estar hipertenso porque o meu ácido úrico está elevado. Eu posso estar hipertenso porque eu tenho deficiência de magnésio. Eu posso estar hipertenso porque eu tenho deficiência de vitamina D. Não é dano antihipertensivo que eu vou resolver o problema, não. Eu vou procurar a causa e a pessoa nunca mais vai ter pressão alta. Muitos dos seus pacientes são hipertensos por deficiência de vitamina D. O protetor que a sua avó não usava nenhum. E o câncer de pele só aumenta. Você parou para pensar? Você vai tomando menos sol e o câncer de pele vai aumentando. Já parou para pensar? Você acha que é coincidência? Eu, hein? Aqui, ó. 290, 320, o VB 5%. O VA. Claro, se eu ficar, ele vai até a derme, ele vai até o subcutâneo. Se eu ficar o dia inteiro no sol, a meta-análise de mais de 50 estudos, incluindo mais de 94 mil pacientes, mostrou que é D3 e não D2 que salva vidas. D2 tem alguma ação? Tem, mas é muito pequena comparada com D3. A papaína que está encontrada no mamão, a bromelina que é encontrada no abacaxi. Então, quando você faz uso de mamão, quando você faz uso de abacaxi, você está fazendo uso de aminas que têm uma ação desativadora no processo cancerígeno. Ou seja, a longo prazo, você comer um mamão todo dia ou comer um abacaxi todo dia, você está fazendo uma prevenção contra câncer. Se você coloca isso na sua dieta diariamente. Entenderam? Porque você encontra muito papaína no papai, no mamão, e você encontra bromelina no abacaxi. Ácidos orgânicos. Aí vem o ácido elágico, que é encontrado na goiaba, é encontrado na uva, é encontrado na maçã e principalmente na romã, que o Nelson mostrou ontem, que é o pomegranate. É conhecido nos Estados Unidos como pomegranate. A romã está na onda. A romã e o açaí nos Estados Unidos estão na onda.
Só se fala em romã e açaí. O açaí se falou muito até agora, e agora começou a vez da romã. Porque a romã é rica em ácido elágico, que é um nutracêutico. O Rollins Cancer Institute, da Universidade de Carolina do Sul, o ácido elágico é comprovadamente anticarcinogênico, antimutante e anti-iniciador de câncer. Então já tem estudos científicos mostrando da importância da romã como anticâncer. Você vai começar a entender o seguinte: por que que uma pessoa tira de letra e a outra pessoa morre? Por dois fatores, só dois. A carga viral que você recebeu do mosquito e a resiliência, a robustez do seu sistema imune. Muitos de vocês não sabem, eu sei disso, que a maioria das pessoas com febre amarela nem sabe que teve febre amarela. Tem gente que tem febre amarela assintomático. 85% tira de letra. Só 10 a 15% é que vão para o hospital. Então, o vírus da febre amarela, que está aqui a estrutura dele mostrando, ele é uma arbovirose. Tem mais de 500 arboviroses. As 4 que você conhece é a dengue, é a zika, é a chikungunya e a febre amarela, que são importantes, porque as 4 também têm o mesmo vetor. Mas o Aedes aegypti é o mesmo para as 4. Se você combater o Aedes aegypti, você combate tudo. Você mata 4 de uma vez só. E aí esse mosquito estava infectado. E ele te infectou. Você pegou o vírus. Só que o vírus, ele não vai direto para dentro da célula. Você lembra quando eu dei a aula de imunologia? Eu mostrei que um vírus só é patógeno quando ele é intracelular. Quando ele está fora da célula, que ele está circulando no sangue, ele está envolto de proteínas, ele está na forma capsídeo, você lembra dessa palavra? Ele está na forma capsídeo, ele não é patógeno, ele ainda não entrou na célula. Então ele está circulando no sangue. Durante quanto tempo? 5 dias. O que você vai ver na televisão é o seguinte: quem entende do vírus não entende do mosquito. Quem entende do mosquito não entende da vacina. Quem entende da vacina não entende da doença. Quem entende da doença não entende da epidemiologia. E aí o que acontece? Fica essa bagunça. Com o passar dos anos, é como se a fonte de juventude interna vai secando pouco a pouco. A nossa fonte de juventude, aquela que Ponce de Leão buscava e acabou não encontrando, ela é interna e nós podemos gerenciá-la. Isso que é bonito, pode fazer uma diferença. Por isso que quando nós temos uma pandemia, os idosos têm maior risco. Bom, você deve estar aí pensando o seguinte: esse indivíduo é imunologista? Não, eu não sou imunologista. Eu sou cardiologista e nutrólogo. Eu não sou imunologista. Mas eu vou mostrar para você que eu tenho um conhecimento profundo sobre o assunto. Eu sou um indivíduo que tem uma mentalidade pesquisadora. Eu tive a oportunidade de vivenciar isso. Eu quero mostrar para você aqui que é o jeito interessante de você saber se alguém é realmente acadêmico ou não. Que a pessoa pode falar ou pode escrever, o papel aceita tudo. Mas se você entrar no Google Acadêmico, como está aqui para você, e você colocar Lair Geraldo Teodoro Ribeiro, que todo o trabalho científico meu eu coloco LGT. Então você coloca, entre aspas, LGT Ribeiro, você vai ver que aparecem ali, em inglês, 217 publicações científicas. Para chegar nesse número de publicações, eu sendo um brasileiro, tem que fazer um esforço muito grande, né? Então tem publicações de vários assuntos, você pode entrar no Google Acadêmico e ver, tá, artigo por artigo ali. Eu só deixei 3 ali destacados nessa página para você ver. Então eu tenho, sim, o gabarito científico, e está aí provado para você, de que eu posso pegar um assunto, como no caso sistema imune, como no caso imunidade, e destrinchá-lo. Deu trabalho? Deu muito trabalho. Muitas horas de estudo, certo? Mas eu quero mostrar a você aqui que eu tenho formação. Isso aqui está em inglês, mas o curso foi feito na Alemanha. Aqui está esse indivíduo é uma grande autoridade nisso. Aqui tem um outro curso também feito, também na Alemanha, está em inglês, mas foi na Alemanha. E aqui eu tenho um curso de medicina biológica que eu fiz na Alemanha. 70 horas de treinamento. São 7 dias, está lá a data lá em cima para você ver.
10 horas por dia. São 70 horas de treinamento sobre, inclusive, imunidade. Então, acho que eu estou gabaritado para poder conversar isso com você. Eu quero começar citando o Dr. Paul Nierhans, que é conhecido, claro, falecido há muitos anos, como o pioneiro da terapia moderna, celular moderna. E esse indivíduo, ele mostrou com fósforo 32 radioativo, que quando você injeta uma célula, faz uma terapia celular, você tem o que se chama homing effect, é o chamado efeito de retorno. Se eu injetar uma célula hematopoética, por exemplo, ela vai para a medula. É como se fosse um código de barra. Eu injeto ela na veia, e se ela é uma célula cerebral, ela vai para o cérebro. Isso chama homing effect, efeito de retorno. E a incorporação desses implantes celulares no tecido respectivo. Ali está o timo, que é um órgão extremamente importante na imunidade, e que com o passar dos anos ele vai atrofiando, infelizmente, a gente vai ficando velho. Os linfócitos T determinam se uma estrutura pertence ou não ao organismo. Quer dizer, quando eu crio um combate a invasores, a primeira coisa que eu tenho que ter é um sistema para identificar se essa pessoa é invasora, não sei se o que está invadindo é invasor ou é do próprio corpo. E isso é feito na biologia, uma coisa chamada histocompatibilidade, determinação feita pelo antígeno leucocitário humano. Eu sei que são nomes complexos, mas eu vou explicando isso aos pouquinhos e no final você vai entender direitinho o que é um antígeno leucocitário humano. Certo? Fica tranquilo. Eu só estou fazendo uma introdução sobre o assunto. Eu estou mostrando para você aqui o tamanho do timo num recém-nascido e o tamanho do timo num indivíduo com 80 anos de idade. Olha a diferença. Ele vai se atrofiando, vai havendo uma involução do timo com a idade. Porque os órgãos imunológicos dos idosos estão já deficitários, como você está vendo aqui o timo, que é um órgão primário, fundamental na imunidade. Ele vai diminuindo. Então, um indivíduo de 80 anos tem um grau de imunidade muito menor do que um indivíduo de 20 anos. Então, isso explica por que são grupos de risco. Parte da explicação está aqui. Então, o timo tem muitos hormônios interessantes. E você está vendo aqui uma curva, essa curva lá que eu acabei de colocar, que é a curva da imunidade. Olha lá, a sua imunidade vai aumentando, aos 18 anos de idade, mais ou menos, você atinge o seu pico de defesa. É difícil você ver um jovem de 18 anos internado por uma doença, a maioria das vezes é um acidente, se estiver internado, e você vê isso caindo lá. Com o passar dos anos, vai caindo a imunidade. E os fatores tímicos, que eu acabei de mostrar para você, que também vai reduzindo, também atinge o seu pico por volta de 18 anos de idade. E ele vai caindo também à medida que os anos vão passando. E claro, com isso, as doenças, que está aqui em vermelho, as patologias, vão aumentando. À medida que a imunidade vai caindo, à medida que os fatores tímicos vão caindo, as patologias, as doenças, que está aqui em vermelho, vão aumentando. Então tem muito a ver isso, a doença com a imunidade. Por isso que nós temos que aprender a recuperar e manter uma imunidade saudável. E nós vamos ser bem pragmáticos nesse processo aqui, de ensinar você que está aí assistindo como que isso acontece. Tá? Você está vendo aí a percentual de hormônios químicos no soro do sangue, e à medida que vai passando a idade, aí, vai dos 20 anos por 60, isso vai caindo. Entendeu? Ficou bem claro isso aqui? Tá bom. Aumento da defesa celular com tratamento de células do timo. Então você está vendo ali que houve uma queda, da esquerda para a direita, aí você olhando, houve uma queda na imunidade por uma quimioterapia ou por uma radioterapia, que trata o câncer, mas ao mesmo tempo diminui a imunidade, prejudica a imunidade, e depois você está vendo lá direito outra seta mostrando que foi feito o tratamento com as células do timo, e aí houve a terapia celular do timo, essa imunidade se recuperou, estava lá no vermelho, foi para o verde, aí passou até do que estava antes, do baseline que estava antes. Então nós podemos sim mexer nessa imunidade. A doença geralmente joga ela para baixo, e as intervenções que nós vamos estudar aqui, joga ela para cima. Ficou claro isso? Muito bem. Então eu gostaria de começar essa apresentação com uma citação do grande filósofo alemão Schopenhauer. Ele tem o que ele chamava de a lei das transições históricas. Ele dizia o seguinte: quando todo avanço significativo na história da humanidade, segundo Schopenhauer, passa por 3 fases. A primeira é: isso é simplesmente ridículo. Falar que a Terra é redonda, isso é ridículo. Falar que o Sol é o centro do sistema solar ao invés da Terra, isso é ridículo. Então, todo mundo coloca como se fosse ridículo. E se essa nova apresentação constitui realmente um avanço, vai chegar uma hora que vai haver uma enorme resistência contra a novidade, que parecia ser a verdade, mas não era, e aí começa um debate, um grupo de um lado, um grupo de outro. Até que chega-se um terceiro ponto, onde aquela novidade
é aceita como sendo óbvia. Claro que a Terra é redonda, claro que o Sol é o centro do sistema solar, e a Terra é que gira em torno dele. Aí ficou óbvio. Na área da imunidade ainda tem muito debate, a coisa não está estabelecida totalmente. Então, alguma coisa que eu possa falar aqui hoje pode ser que amanhã seja desmentida, mas isso faz parte da ciência. Isso é que se chama atualização. Senão não precisava estudar mais nada. Se fosse partir do princípio que tudo que está aí é certo, não haveria oportunidade para nenhum progresso. Verdade? Tudo bem. Como podemos preparar nosso corpo e mente, isso é muito importante destacar isso, porque a parte mental é muito importante na imunidade, para uma vida mais longa e, claro, ninguém quer ficar vivendo mais doente. Uma vida mais longa e uma vida saudável. A expressão da doença, eu vou colocar aqui em 3 características, porque eu gosto de trabalhar com trios. Então, o primeiro é a genética. Tem gente que é mais sortuda do que outros e nasce com a genética muito boa. Tem outros que, infelizmente, já nascem com polimorfismo genético, mas a genética é importante na imunidade. A parte nutricional, nutriente para nós aqui é remédio, aliás, é mais do que remédio. E o terceiro é o expossoma. Isso é uma palavra relativamente nova, que surgiu na medicina, que surgiu na biologia, que significa tudo aquilo que você está sendo exposto, tanto endogenamente, no seu metabolismo, você acaba formando venenos que têm que ser eliminados pelo suor, pela urina, pelas fezes, pela respiração. Então, são venenos internos, que são gerados pelo metabolismo, e aquilo que tudo que você enfrenta de fora. Se você come uma comida estragada, entendeu? Se você tem toxinas derivadas do petróleo, tudo que for que vem de fora é que chama exógeno. Então, o expossoma é uma combinação dos venenos externos e dos venenos internos que nós geramos com o metabolismo. Então, essa combinação dessas 3 coisas aí, a genética, a nutrição e o expossoma, esses 3 vão determinar se você vai ficar doente ou não. Nós não podemos fazer nada pela genética. Você tem as cartas que você tem na sua mão, você está num jogo de carta, é o que foi dado para você naquele momento. Eu quero saber como é que você joga melhor com as cartas que você tem na mão. Porque, infelizmente, por enquanto, a gente não pode mexer. Vai poder um dia, mas por enquanto está começando, mas não se pode mexer na genética. Pode se mexer muito na nutrição e pode se mexer muito no expossoma. Então, o nosso foco, claro, vai ser no expossoma e vai ser na nutrição, no que diz respeito à expressão de doenças. O mundo não tem um sistema de saúde, mas um modelo para cuidar de doenças. Se fosse partir do princípio que tudo que está aí é certo, não haveria oportunidade para nenhum progresso. Não há doenças incuráveis, mas sim pacientes incuráveis. O Dr. Bernd Siegel, autor do livro Love, Medicine and Miracles, ele ainda é vivo, está com 90 e tantos anos, e tem essa frase, você sabe, duas mulheres podem ter câncer de mama e a vida delas ser totalmente diferente. Uma aceita a situação e continua sobrevivendo e tendo alegrias na vida, e a outra entra em depressão e não sai mais de casa. Então, não é só a doença, é o doente e os pacientes. Certo? Nós estamos aqui para romper paradigmas. E não é fácil romper paradigmas. Porque para romper paradigmas você tem que ser um pioneiro. E sempre ser acusado. Tem muita gente apontando para você. Porque você está explorando um território novo. O sistema imune governa cada aspecto do nosso bem-estar físico e mental. Então é muito importante você entender como isso funciona. A nossa imunidade é o nosso principal sistema de vigilância contra inúmeras causas de doença. Se você tem uma imunidade robusta, se você tem uma imunidade saudável, você vai tirar de letra muita doença que poderia levar outras pessoas ao óbito. Então isso cada vez hoje se torna importante, principalmente com as pandemias que estão vindo por aí. O inexistente se torna existente quando deixa de ser invisível aos olhos do observador. Para vê-lo, é necessário mudar o entendimento e a percepção do que está ocorrendo. Então, o nosso trabalho aqui com você hoje é mudar a sua percepção do que está ocorrendo, o que não é fácil, tá? O que não é fácil. Então, nós já enfatizamos o aspecto da genética e o resto fica por conta do estilo de vida, que vai incluir a sua nutrição e o seu expossoma. E o que caracteriza se você tem um estilo de vida saudável, porque 20% dos seus problemas podem ser genéticos, mas 80% deles dependem do seu estilo de vida. Então, você pode pode melhorar em 80%, se você entende o que tem que ser feito de mudança no estilo de vida. Tudo parece calmo e perfeito, até que deixa de parecer. De repente, surge algo que você não está esperando. Então, a falência do sistema imune
É um fenômeno indesejável e perigoso que vem causando sofrimento a uma boa parte da população de uma forma silenciosa. É igual esse tubarão chegando aí. O cara que está na caiaca dele ali, ele não tá sabendo o que está acontecendo. Está tudo calmo, parece que está calmo. E agora que o leão está fora da jaula? E agora que foi diagnosticado esse ataque viral ao mundo, por exemplo? É como se os leões saíram da jaula. É o vírus está aí. E aí, como é que fazemos? Hã? Não tem jeito de voltar o leão para dentro da jaula. Espalhou. A pandemia espalhou. Então o que nós fazemos agora com esse leão fora da jaula? Vai ficando tudo velho em você. Não troca a peça, pô. Não tem rotatividade. A grande maioria das dietas deficientes de aminoácidos essenciais, a longo prazo, isso levam à perda de massa magra e sarcopenia. A perda da massa magra resulta em diminuição do turnover proteico, perda muscular, declínio hormonal, imunescência, osteopenia, redução de enzimas para detoxicação hepática, digestão, produção de ATP e regeneração celular. Eu já ingeri 3 hoje de manhã, eu vou ingerir 2 agora quando eu chegar em casa. Eu vou ingerir 5 ovos hoje, sem problema nenhum. Faço isso há 15 anos. Parece que está funcionando. Olha o que está acontecendo com você, com todos nós. Você não percebe. Sabe por que você não percebe? Porque a gordura vai ocupando o lugar do músculo. Até que um dia você não consegue se movimentar mais. A sua mobilidade vai diminuindo, sua força vai diminuindo, você vai ter dificuldade de levantar da cadeira, etc, etc, etc. Você pega o paciente, você põe ele mix right, você começa a ver o resultado assim na sua frente. Os parentes começam a falar, oh, que coisa. Você acha que esse cara aqui, ó, à medida que ele vai correndo, ele vai definhando. Você já viu isso? Você viu que os maratonistas como é que vão ficando? Já viu um maratonista velho, como é que ele fica? Tudo murchinho. Aqui a diferença, olha só, presta a diferença. Estão comparando um velocista com um fundista. Primeiro que eles usam fibras musculares diferentes. Enquanto o velocista usa fibra rápida, usa fibra rápida, o fundista usa fibra lenta. Olha o que acontece com o velocista. À medida que ele desenvolve na profissão dele, ele vai ficando mais forte. Olha o que acontece com o fundista. À medida que ele vai correndo, ele vai ficando sarcopênico. A mudança de exercício é essa. Você não precisa correr maratona. Você faz uma corrida de 100 metros, bem feita, vale mais do que 1 hora andando em volta do lago. No que diz respeito à sarcopenia. Isso estimula a produção miogênica. Que aquilo lá, pelo contrário, destrói ela. Vai acabando o músculo. Aquilo ali está acabando o músculo. O músculo vai acabando, secando, 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 secando. Você entende a diferença aqui, ó, entre o velocista e o fundista? Mas acompanha isso aqui que vocês vão entender. Eu disse para vocês que nos anos 70, no começo dos anos 70, eu me formei em 72. Só existia colesterol. O colesterol máximo era 320. Não existia colesterol bom, colesterol ruim. Dieta baixa em gordura não diminui o risco de doença cardíaca. Você está deixando de comer a sua gordura, o seu bife, a sua carne de porco à toa. Tem nada provado em lugar nenhum. Nada. Em mulheres idosas, o colesterol sanguíneo abaixo de 155 está associado a um aumento de 5,2 vezes em mortalidade quando comparado com mulheres da mesma faixa etária com colesterol acima de 272, principalmente na mulher. Quanto mais alto o colesterol, melhor. Aí, ó, estudos de 1989. Isso não é recente, não, gente. Isso não é ontem, não. Todo mundo sabe disso. Todo mundo sabe que na mulher o colesterol é importantíssimo, igual ao estrogênio, muito mais do que no homem. Mulheres de todas as idades e homens com mais de 55 anos, com níveis séricos mais altos de colesterol, estão associados com menor taxa de mortalidade. O grande Ravnskov mostrou isso, publicou em 2003. É o contrário, o seu colesterol elevado te protege, faz você viver mais. Tá? As pessoas idosas com colesterol baixo
morreram 2 vezes mais frequentemente de um ataque cardíaco do que as pessoas idosas com colesterol elevado, 1990. Eu não estou inventando nada, não, está aí na literatura, para qualquer um ver. Só que o seu colega é pago pela indústria farmacêutica para falar no Congresso. Ele não pode mostrar esse estudo. Eu mostro para você aqui, mas ele não pode mostrar, porque ele está ganhando a passagem, ele está ganhando a viagem, entendeu? Ele está falando sobre o remédio. Como é que ele vai mostrar isso? Eles cortam ele da folha de pagamento. Essa é a grande verdade. Por que tem pessoa que fica doente todo dia? Toda semana tem uma reclamação. E tem pessoas que passam 20, 30, 40 anos sem ter nada. Absolutamente nada. Onde é que está o diferencial? Então vamos colocar isso em perspectiva. Por que nós adoecemos? Nós adoecemos por ingerir coisas que não deveríamos. Ou através da pele, ou através da respiração, ou através do sistema digestório. São chamadas toxinas. Toxina só tem uma célula que aceita. É o fígado. Quando uma coisa não serve para nada, ela vai para o fígado. Só o hepatócito aceita os venenos. E o hepatócito vai fazer o processo de desintoxicação. Então aquilo que ninguém quer, vai para o fígado. E é chamado toxinas. Então nós vamos, os venenos. Então nós vamos discutir alguma dessas toxinas. Por nós deixarmos de ingerir aquilo que nós deveríamos ingerir. Nós precisamos de 103 nutrientes básicos para ter saúde. 103. Nós precisamos de 76 minerais. Nós precisamos de 16 vitaminas. Nós precisamos de 12 aminoácidos. Nós precisamos de 3 ácidos graxos essenciais. Então, 103 nutrientes básicos que os alimentos não fornecem mais. Os estudos mais recentes mostram que se você fizer uma plantação no mesmo lugar, em 10 anos, aquele solo não serve mais. Por quê? Porque no final do ano, o agricultor ele coloca ali potássio, fósforo e nitrogênio. Mais nada, para fertilizar. Todos os minerais que estavam ali desapareceram. Então hoje está se provando que um solo fica pobre em 10 anos. Então se aquele agricultor que planta aquele tomate, que você compra, que está plantando no mesmo lugar há mais de 10 anos, aquele tomate não tem os nutrientes que tem no livro sobre tomate. O estresse, que nos acompanha 24 horas por dia, e nós vamos mostrar alguma coisa nova sobre isso hoje. As infecções, as mais variadas, é uma clamídia no pulmão, é um Helicobacter pylori no estômago, é um euritrema pancreático no pâncreas, que muita gente não se dá conta porque que fulano ficou diabético. Você não tem diabetes na família, e você vai ver, ele está infectado com euritrema pancreático, que se alimenta de insulina, só que ele é fominha, ele não espera a ilhota de Langerhans produzir insulina, ele vai e come a ilhota, e o paciente desenvolve diabetes por euritrema pancreático, e assim por diante. E sem falar as infecções dentárias, que nós vamos conversar um pouco sobre elas. E, finalmente, a poluição eletromagnética. Então, esses são 5 fatores básicos. Ingerir aquilo que a gente não deveria, deixar de ingerir aquilo que a gente deveria, ter um desequilíbrio simpático-parasimpático do sistema autônomo, infecções as mais variadas que estão voltando, as infecções estão aumentando de novo no mundo, porque os antibióticos já eram, a era do antibiótico está passando, porque os antibióticos, mesmo os mais fortes, já não estão tendo resistência, e é previsto, desde que foi criado o antibiótico, que antibiótico é uma coisa que deveria ser usada por 10 anos, 10 anos sem usar 10 anos sem usar. Só que ninguém respeitou isso. Então hoje existem as chamadas fórmulas L-forms. L-forms são bactérias que perdem a membrana celular e se tornam resistentes a todos os tipos de antibióticos. Todos, sem exceção. Nem o cipro resolve. Tá? Então essas fórmulas L-forms estão aumentando e causando as infecções hospitalares, principalmente. A coisa começa dentro do útero. Trabalhos recentes da Universidade da Califórnia, San Diego, fazendo análise de cordão umbilical de recém-nascidos, já se encontra perto de 100 substâncias tóxicas que não pertencem ao corpo humano. Químicos que estão... Já o bebê já nasceu, porque a mãe já passou para o bebê, já passou na placenta, então já nasce intoxicado. Sem contar a importância do chamado imprinting,
que é o modo como a mãe que não, a gestante que não comeu açúcar a gestação toda, o filho dela, a filha dela não vai ter gosto para o açúcar, não desenvolve o paladar. Se ela ingeriu o açúcar a gestação toda, essa criança que vai nascer vai desenvolver, já desenvolveu o gosto pelo açúcar, já nasce viciado. Então, o modo como a parturiente se comporta, se alimenta, faz uma diferença enorme no nascimento. Mas, infelizmente, a coisa começa antes até da fertilização. O ideal é 6 meses antes, 1 ano antes de engravidar, já começar o processo de tratamento. Isso é o ideal.